Olá, crianças do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos lá, vamos iniciar o novo capítulo, aí o capítulo 8, em que nós estudaremos ângulos. Então, vamos começar. Primeiro, vamos entender o que é um ângulo. Ângulo é a medida de abertura entre duas retas. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma reta aqui, e entre elas eu tenho uma abertura, que eu pintei aqui em vermelho. Esta abertura é o que nós chamamos de ângulo. E quanto maior for esta abertura, maior é o ângulo que nós estamos falando. Dentro do meu ângulo eu tenho algumas informações importantes, algumas nomenclaturas. Primeiro, eu tenho duas retas, uma aqui e uma aqui. E elas têm nome. Essa reta que sai do ponto O e passa pelo ponto B, ela é chamada de reta OB ou BO. A reta que sai do ponto O e passa pelo ponto A, ela é chamada de reta OA ou AO. Tudo bem? Então aqui eu tenho o nome dessas duas retas. Aí se fosse X, OX, se fosse M, OM e por aí vai. O exato ponto aonde as duas retas se cruzam é chamado de vértice. E esse ângulo ele tem um nome. Como que vai ser o nome dele? Se eu for ver, eu posso fazer um caminho. Esse ângulo eu posso fazer o caminho. Sai do B, chega no O e vem até o A. Então esse ângulo pode ser chamado de BOA. E quando eu der essa nomenclatura, eu coloco um chapéuzinho aqui em cima do meio, porque eu sei que é nele que é formado o ângulo. Também é a mesma coisa do que se eu sair do A, chegar no O e vir até o B. Por isso ele também pode ser chamado de AOB. E de novo o chapéuzinho no meio para eu saber que é aqui que é formado o ângulo. Então vocês vão ver que vocês vão ter que identificar o ângulo, vocês vão ter que dizer o nome do ângulo, o nome da reta, identificar o vértice, tudo bem? Então aqui, tranquilo, né, gente? Bom, vamos lá. Quando nós trabalhamos com ângulo, nós vamos trabalhar com um material chamado transferidor. Tem aqui o meu transferidor, comprei hoje. Transferidor ele pode ser tanto de uma volta inteira quanto de meia volta, dá no mesmo, tá? O que acontece? O meu transferidor ele tem alguns pontos que eu vou precisar saber para conseguir medir ângulo. Primeiro, esse risquinho aqui, ó, vocês podem ver que ele é formado em cima da reta. É aqui que eu vou colocar uma das retas do ângulo. Então, pego e coloco uma das retas aqui, em cima da minha régua que eu tenho no meio do meu transferidor. Esse ponto no meio, que é marcado por um risco, vai ser exatamente onde vai ficar o vértice. Então, aqui em cima tem que ficar o vértice do meu ângulo. E vocês vão perceber que todo transferidor, ele tem um conjunto de números embaixo e um conjunto de números em cima. Qual que é a diferença? Os números de baixo eu vou usar quando eu for olhar daqui em sentido anti-horário. Quando eu começar o meu ângulo deste lado e olhar em sentido horário, eu olho os de cima. Vamos entender melhor essa diferença e como eu faço essa medida. Bom, coloquei um ângulo qualquer aqui e eu preciso medir. O meu vértice fica exatamente no tracinho do meio. E a minha reta bem aqui em cima da linha da régua. E eu vou ver aonde que a outra reta, está cruzando o meu transferidor. Qual que eu vou olhar? O de cima ou o de baixo? Se eu estou começando deste lado e indo em sentido horário, eu vou olhar os de baixo. Olhando pelos de baixo, o risquinho está entre o 30 e o 40 graus. Então, eu vou dizer que esse ângulo mede 35 graus. Tudo bem? Posso até dar um nome para ele. Aqui é o X, aqui é o O
aqui é o y, e eu falo que x, ó, y é igual a 35 graus. Tudo bem? Vamos ver esse aqui, ó. Ah, ele tá torto, não tem problema. Girafolha ou transferidor. O vértice vem exatamente no risquinho e, ó, desta vez, a minha reta que está em cima da linha da régua está para a esquerda. Então, eu vou começar a ler o meu ângulo nos números de cima. Então, aqui começa o 0 graus. E quando eu vejo onde a outra reta corta, está entre os 120 e os 130 graus. Então, eu posso dizer que esse ângulo mede 125 graus. É uma abertura de 125 graus. Se eu quiser dar um nome, aqui é O, aqui é M, aqui é N, eu vou falar que NOM é igual a 125 graus. Tudo bem? E existem alguns ângulos, 3 especificamente, que eu não preciso medir, que eu tenho que saber quais eles são. O primeiro deles é a meia-lua. Então, eu tenho uma reta para a esquerda, uma reta para a direita. O ângulo que é formado nessa meia-lua sempre será 180 graus. Quando eu tiver um ângulo neste formato de L, e aqui no meio eu tiver esse símbolozinho de um quadradinho com uma bolinha no meio, não precisa medir o ângulo, isso é uma indicação de um ângulo de 90 graus. E quando eu estiver em uma circunferência inteira, então eu estou dando uma volta completa na circunferência, abriu aqui, deu toda a volta e chegou aqui de novo, a volta completa de uma circunferência tem o completo 360 graus, que é o maior ângulo que existe. Então o ângulo vai de 1 grau, que é o pequenininho, até a volta completa, que é de 360 graus. Percebam que a metade do 360 tá aqui, ó, a meia lua, o meio círculo, que é 180. O 1/4, quando eu divido ele em 4, tá aqui, ó, de 90 graus, o L que a gente está formando. Então, esses 3 ângulos, essas 3 indicações não têm necessidade de medida. Vocês podem só colocar o valor conhecido. E os meus ângulos, eles são classificados. Sabe aquele ângulo aquele ângulo de 90 graus, que forma um quadradinho no meio com uma bolinha no centro? Este ângulo, ele é conhecido como ângulo reto. Tudo bem? Então, eu tenho aqui aquele de formato de L. Todo ângulo com 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Todo ângulo que for menor que 90 graus, qualquer um que seja menor que 90 graus, de 1 até 89, ele é chamado ângulo agudo menor do que 90 graus. Os ângulos que são maiores que 90 graus, maiores que o ângulo reto, são chamados ângulos obtusos. Então, ângulos obtusos são ângulos maiores que 90 graus. E eu tenho o último ângulo, que é exatamente a meia-lua, exatamente os 180 graus, o semicírculo, que é chamado de ângulo raso. Então, aqui tem 4 nomes que vocês terão que aprender para classificar ângulos. Tudo bem? Gente, já viram isso? É só uma revisão. Então, agora, exercício. Para amanhã, próxima aula, eu quero feitas as páginas 68, 69 e 70. Um beijo no coração, boa aula e tchau, tchau!